Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Essa tarde é a tarde de celebração, é o culto no seu lar. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para prestarmos nosso culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que pode todas as coisas, ao Deus que é o Deus soberano sobre todas as nações. E estamos muito felizes que nessa tarde vamos estar juntos louvando ao Senhor com o nosso presbítero Marquinhos do Vale. E eu convido aqui você, compartilhe essa live. Estamos começando agora. Então compartilhe essa live para que mais pessoas venham ser abençoadas pela palavra de Deus, que as pessoas possam se voltar o seu coração para o nosso Deus. Nós temos uma palavra essa tarde abençoada para a sua vida, para o seu coração. Então eu quero convidar você a estar junto conosco adorando o Senhor. Nós vamos fazer agora um primeiro momento. Eu já vou estar convidando o Marquinhos do Vale. Enquanto ele entra, eu vou estar fazendo a oração. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque tu és grandioso. Nós te exaltamos pela tua grandeza, Deus. Nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Queremos te agradecer por essa semana que passamos, ó Pai, e por essa semana que se inicia hoje. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és grande, tu és soberano. Tu és o Deus que está, Senhor, no controle de todas as coisas e nada foge do teu controle, Pai. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor, pela tua grandeza, pela tua soberania, pelo teu poder, Senhor, pelas tuas qualidades, Senhor, tua fidelidade, Senhor, por tudo, Senhor. Digno de ser louvado, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, mas também queremos reconhecer, Senhor, a nossa condição de falhos, que muitas vezes nós falhamos, nós pecamos e pedimos a ti, Senhor, perdão. Tem compaixão de nós, usa da tua misericórdia para com a nossa vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ó, Santo Deus e eterno Pai, que nessa tarde, Senhor, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que nessa tarde possamos, Senhor Deus, sentir a tua mão nos abençoando, sentir a tua voz falando nos nossos corações, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nessa tarde, Senhor, o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, perante o teu altar, Senhor. Ó, Santo Deus, dirige, Senhor, todo esse trabalho, todo esse momento, ó Pai, de culto em cada lar, Senhor. Que haja, Senhor, reverência diante a ti, Senhor. Sim, Deus, que possamos te adorar em verdade e em espírito. É isso que eu te peço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E você diz, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, presbítero Marquinhos do Vale. Graça e paz, meu irmão Cleiton. Amém. É uma honra estar com o senhor aqui, nessa tarde abençoada. Eu sei que Deus tem muitas coisas para falar ao seu coração e ao coração das pessoas que estão aí do outro lado nos assistindo. Mesmo distante, Deus preparou um momento tão especial, mesmo no momento que a gente não pode estar junto nossos tempos. Deus preparou esse momento para que eu e o presbítero Marquinhos pudessem estar juntos, matando de uma certa forma a saudade de adorarmos juntos o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra. É uma honra tê-lo conosco, presbítero Marquinhos. Tanto o povo de Sertânia, como também o povo de Pesqueira, estamos com saudades, e vamos matar um pouco dessa saudade, ouvindo o Senhor trazer um louvor abençoado para nossas vidas, trazer algo da parte de Deus, Então, fique à vontade, Você está com toda a oportunidade aqui. Graça e paz, meu irmão, meus irmãos e minhas irmãs. Na verdade, é uma alegria para mim poder participar com vocês. A saudade não é só de Sertânia nem de Pesqueira. Misturei os dois agora, certeira. De Sertânia e de Pesqueira. Na verdade, a saudade é nossa também, de poder, de tantas vezes que participamos aí nos cultos com os irmãos aí nas congregações, a alegria para o nosso coração. E quando o Cleiton me convidou para estar hoje trazendo alguns louvores no início do culto, eu disse, vamos estar. Se Deus quiser,
depois teremos o nosso culto, mas enquanto estivermos aqui, vamos participar junto com os irmãos. Eu quero mandar um abraço especial, Cleide, para você, para a Cláudia e para todas as Ana Claras e as outras que Marias. estiverem por aí. Que Deus abençoe essa família que tem muitas rosas. Amém. Vamos estar louvando a Deus. Eu sei que fica difícil para você cantar aí, porque tem o feedback, não dá certo, tem que ficar esperando, É verdade. escutando. Tem que ficar. Mas eu queria cantar uma das canções, quando eu cheguei no Vale da Bênção, eu acho que eram as primeiras canções que eu escutei, que diz assim, ó, Jesus em tua presença é o Deus dos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte proximida a todos nós, e teu completo acesso à oração do Pai. Você pode cantar em casa. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Aleluia! E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estão os olhos aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui, sei que se abala, os povos Glória a se Deus. curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, e nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, teu reino é sempre eterno, e nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Você em casa diz assim, ó: teu reino é sempre eterno, e nada
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eita, Cleito, como é bom a gente adorar a Deus, como é bom louvar É bom o nome do demais. Senhor. Eu estava olhando aqui que a Juliana Fraga está conosco, Fátima Pereira. Eu acho que uma turma de lá de Sertânia. Também, se não participar agora, vão participar depois, assistindo. E a gente vai louvar a Deus com... Peraí. Uma canção regional aqui. Porque eu sei que caiu muita chuva para ir para esse lado, não foi, Cleiton? É verdade, tem chovido aqui, Marquinhos. Tem sido a bênção do Senhor. Deus tem derramado sua mão. Está conosco também Givanilson e Carla, que são lá de Sertânia, um casal abençoado, né, por Deus. E tem sempre colaborado na obra do Senhor, né? Está conosco também. E é muito gratificante estarmos reunidos com esse povo, né? Daiane também chegou agora aqui. Muita gente começando a chegar. Então. Ô, eu quero mandar um abraço para você, para o Gils também, de Pesqueira, para o Firmino, lá de Custódia, né? Porque estão todos aí, de certa forma, numa região. Sim. O Firmino esteve conosco domingo passado aqui, trouxe uma mensagem, né? E a gente está sempre trazendo. Tem sido abençoado sempre, né? E é bom demais. Eu sempre acompanho aqui. Ô, Cleiton, ó, já imaginei o povo nordestino se entregando a Deus. Eita, glória a Deus. Abandonando tudo pra ficar com ele. Se o coração tá sendo castigado, molha com a chuva que apaga pecado. Imaginei, Senhor, derrama chuva pra cada coração. Chorei, plantei na terra seca semente de salvação. E esperei, confiei. Ela veio, e a chuva veio, vem com a mãe de chuva. Olha teu coração, enche teu barril e distribui para teus irmãos. Vem com a mãe de chuva, ela se encharcar. Se é para entrar no rio de água viva, só presta mergulhar. Tem que cabeça, meu filho. Vai dizer assim, ó, que o capa macho em cima do cavalo indo pra igreja. E na garupa acompanhando a mulher sertaneja. Na outra montaduia de menino, tudo arrumado, povo nordestino. Imaginei. Eita glória! Uma chuva pra cada coração. Chorei, plantei na terra seca semente de salvação. E esperei, confiei. Vem com a mãe de chuva, olha teu coração, vem encher teus barreiros e distribui para teus irmãos. Vem com a mãe de chuva, ela se encharcar. Se é para entrar no rio de água viva, só presta mergulhar. Se é pra entrar no rio de água viva, é festa mergulhar. Se
Se é pra entrar no rio de água viva, só presta estimular. Ô, glória! Eita, glória a Deus! Brilha, 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 brilha. E tem que salgar, salga, salga. O da sabor, derrama amor por onde passar. É no Facebook, fazer diferença. Mas tem que brilhar, 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 brilhar. E tem que salgar, salgar, salgar. Botar sabor, derramar amor. Por onde passar, temperar. Terra seca empoeirada, é alma sem a água, água da vida. Tempo de escuridão, noite fria sem nascer, sol da justiça. Alma bem alimentada, é só alma que provou do pão da vida. Virou sal da terra, virou luz do mundo, nasceu do Senhor. Mas tem que brilhar, tem que brilhar, 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 brilhar. E tem que salgar, 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 botar sabor, derramar amor, por onde passar, fazer diferença. Mas tem que brilhar, 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 brilhar. Vai, Senhor! Tem que salgar, 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 botar sabor, derramar amor, por onde passar, temperar. Eita, louvado seja o nome do Senhor! Tem um irmão perguntando qual é o nome desse louvor aí. Não sei se foi o outro. O outro é Banho de Chuva. E esse aqui é Brilhando e Salgando, Cleiton. É sim. Amém. Marquinhos do Vale. É uma benção, viu? Esses louvores abençoados. Olha, você viu aí, chegou agora uma mensagem aqui para mim. Não sei se você está visualizando aí. Para nós orarmos pelo pastor Ronaldo, que vai ser transferido para o Recife. Pastor Ronaldo é um pastor aqui da nossa de Pesqueira, né? E é um amigo pessoal meu, né, que tem sempre estado junto conosco, né? E daqui a pouco nós vamos estar orando por ele, viu, Marquinhos? Porque certamente esse dia ele estava reclamando que estava com uma tosse forte, né, sem poder falar uma gripe forte, e está sendo transferido para o Recife. A gente não sabe o que está acontecendo. O irmão aí que colocou o pedido de oração pode especificar o que está acontecendo mais com o pastor Ronaldo. Quando ele tem um problema que também sofre de coração, a gente não sabe. Para a gente orar, né, de maneira específica qual é o problema que ele está passando, a gente está orando. Né? Marquinhos, mais um para nós, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu estou lembrando aqui tudo isso que a gente tem vivido, né? De certa forma, o ser humano vai se acostumando com a terra, mas os crentes não foram feitos para viver aqui pro resto da vida sofrendo e passando dificuldade, não, viu? Na verdade, o que Deus tem preparado para nós é algo muito especial, e ele disse que um dia viria buscar a sua igreja, mas ele disse que não compete a ninguém saber o tempo, a época, que no momento certo que Deus planejou, ele vai buscar a sua igreja. Não precisa a gente estar marcando o tempo. A gente sabe que a cada dia que passa, mais um dia fica próximo da volta de Jesus. E essa canção diz assim, ó: ele vem buscar a sua noiva, ele vem buscar a sua igreja, ele vem. Maranata, ele vem. Mas a respeito do dia e da hora ninguém sabe nem do céu, aleluia. Nem o filho, só compete ao pai a hora exata.
buscar a sua noiva, ele vem. Todo olho verá, toda língua confessará, todo mundo vai dizer, ele vem. Buscar a sua noiva, ele vem. Buscar a sua igreja, ele vem. Maranata, ele vem. Ele vem, aleluia. Buscar a sua noiva, ele vem. Buscar a sua igreja, ele vem. Maranata, ele vem. Todo olho verá, toda língua confessará. Ele vem. E a Glória gente a pode dizer, Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu acho que o irmão falou aí, Cleito, porque é que o pastor está com a diabetes alta, não é isso? Está passando por esse momento, a gente vai falando. Vamos aproveitar o tempo para orarmos pelo pastor Ronaldo. Amém. O Senhor conduz Amém. essa oração. Amém. Vamos lá. Amém. Senhor Deus Então oremos. Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, como é bom estarmos aqui na Tua presença, louvando, glorificando o Teu nome. Essa é a alegria de todo pastor também, Pai. E nós sabemos que é a alegria do pastor Ronaldo também, que agora passa por esse momento de dificuldade na saúde, ó Deus. Mas Tu és o Deus que podes todas as coisas, Tu és o Deus que podes restaurar a vida Sim, do Deus. pastor Ronaldo. E nós queremos te pedir agora que Tu vá ao seu Sempre. encontro, que Tu faças aquilo que muitas vezes o homem não pode fazer, até os médicos muitas vezes não podem fazer, tem os seus limites, mas a Tua palavra diz que para Deus não existe nada impossível. Então nós colocamos a vida do pastor verdade. Ronaldo nas Tuas mãos, não colocamos só ele, mas também toda a sua família, toda a igreja que ele pastoreia, ó Deus, ali as ovelhas, que Tu estejas tranquilizando o coração, que Tu estejas com Teu Santo Espírito fazendo a Tua obra e tranquilizando os corações ali. E que a cura, a restauração venha sobre a vida do pastor Ronaldo, no nome do Senhor Jesus, que aquilo que o inimigo tem planejado, que seja destruído no nome de Jesus e se concretize apenas a Tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Presbítero Marquinhos, eu sei que você daqui a pouco está também entrando na live aí do seu culto aí com o pessoal aí de Caruaru, né? Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua presença junto conosco aqui, né? Mas eu vou Amém. ainda pedir mais um louvor, né? Para a gente Vamos se lá. despedir, né? E Eu estou pronto. vamos louvar o Senhor. Fica à vontade. Eu queria dizer para você, Cleito, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma live lá do Meu Junho com Jesus, é bem melhor, no Vale Central. E vai ser, eu vou estar com a live, cantando minhas músicas regionais, com banda. Eu acredito que vai ser uma noite toda especial. E você está convidado também, ó, para a gente estar assistindo essas lives aí. Vai ser pelo YouTube do Vale Central. E, na verdade, aqui a gente tem um culto na quinta-feira também, mas a gente já vai fazer ligado com a live do Vale Central. Então, Meu Junho com Jesus é bem melhor. Com Jesus lá no é Vale bem Central. melhor. Amém. A gente acompanhou aqui. Posso ter no amanhã. Oh, aleluia. Glória a Deus. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que me fez dar. Deus enviou, já foi feito, seu filho amado, para me salvar. Oh, aleluia.
Aleluia. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está em mim. Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Chegar a hora. Glória a Deus. Enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que me deixar, porque ele vive, é isso mesmo, Leite. Posso crer, eu creio no amanhã. Aleluia. Podemos crer. Tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eita glória. Coisa Aleluia. boa. Glória a Amém. Deus. Marquinhos dos Leite, Valores, você que deve Deus estar achando que eu estou com o continue abençoando microfone a tua aqui, né? vida. É, eu tô vendo aí. Você fica com o microfone aí, todo organizadinho. Eu sei que você é desse jeito aí. Que Deus continue abençoando a tua É vida, porque a gente está continue aqui com a caixa abençoando de as tuas som na orações. frente de casa. Oi? A gente está com a caixa de som aqui na frente de casa e a gente faz o seguinte, toda vez que tem um culto aqui, a gente, o pessoal, o vizinho aqui, escuta também esse culto, né? Tá sempre ligadozinho. Então, hoje eu estou fazendo de uma maneira diferente, consegui fazer uma ligação aqui do celular para a caixa de som, para quando estiver tendo um louvor, né, o pessoal também está escutando aqui, né, o Eita, louvor que está coisa boa. acontecendo. Então, não só quem está na internet, mas também quem está aqui pertinho de casa também está louvando ao Senhor e também tendo esse Isso é momento de bom. adoração, né? Você Então, não eu quero estava falando agradecer. isso aí, eu comecei a perceber aqui, Cleiton, também, que eu estou fazendo do primeiro andar, e aqui ainda não tem janela, aqui de lado. Não sei se vai dar para ver aqui, ó. Não tem janela, tá certo? Eu estou aqui de cima de casa e eu estava olhando que tem algumas garagens abertas ali, tudinho lá na frente, e eu posso ver que o povo está escutando aqui, porque a minha voz, de certa forma, é num tom alto. Então, o povo ali, ó, as Assim, janelas abertas, escutando, o nome do Senhor sendo glorificado através do Facebook, também em via pública, porque de certa forma fica aqui público para todo mundo escutar, e o nome do Senhor é glorificado e pessoas são evangelizadas através disso que Deus tem colocado como ferramenta para nós também, que precisamos usar, que são as redes sociais. Presbítero Marquinhos, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Olha, e outra coisa, um abraço aí em Vaninha, nas meninas, que Deus abençoe essa família abençoada, viu? Amém, meu irmão. E me senti honrado de ser convidado. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar de volta também nas igrejas, glorificando o nome do Senhor. E naquilo que for possível, que eu puder ajudar também, estarei à disposição para estar louvando a Deus junto com os irmãos e também entrando em oração, porque Paulo já disse, orar uns pelos outros, e a gente precisa orar. Que Deus abençoe a tua vida, Cleito, a tua família, a congregação, por onde você passar, que esteja brilhando essa luz, que esteja salgando, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, diz assim Jesus Cristo na sua palavra. Amém. É recíproco, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fica um forte abraço. É um prazer, né?
O pessoal já está dizendo aqui, mas Marquinhos daqui a pouco vai iniciar o culto dele também. Né? Eu tenho que Tem... estar organizando aqui também. Mas foi muito bom estar com vocês aqui. Amém, meu querido. Deus abençoe. Né? Um abraço para essa turminha linda aí. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor aí, meu irmão. Paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Foi muito bom estarmos juntos com o Marquinhos do Vale, né? Foi uma honra, um prazer estar. Né? Vem diretamente do coração, né, do homem, vai diretamente do coração de Deus, porque nós estamos louvando e adorando o Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 1. Essa será a leitura oficial do nosso momento de adoração. Veja o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, versículo 1. Quem achou, digita aí. Amém. Glória a Deus. Amém. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor. Diz o seguinte: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Louvado seja o nome do nosso Deus. E disse então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração nesse momento, né? Por essa palavra que foi lida. E assim, né, vamos dar início à mensagem dessa tarde para o seu coração. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos, porque, Senhor Deus, tu nos deste a tua palavra. Porque, Senhor Deus, tu nos desse a liberdade de estarmos te adorando, Senhor. Então, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. E nós queremos te render graças por essa porção da palavra que foi lida, Senhor. E nessa tarde eu quero te pedir, Senhor, prepara o nosso coração para recebermos, Senhor, da tua palavra. Fala, Senhor, com cada um, em nome de Jesus. E você diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós temos aqui um texto muito especial. Né? Esse texto é um início de registro de Mateus, que registra 9 obras poderosas de Jesus. Né? O milagre da purificação do leproso, né, que a gente vai meditar nela, do capítulo 8, versículo 1 ao 4, é a primeira dessas. E ela está registrada nos outros 3 evangelhos sinóticos. Está registrado no livro de Marcos e também no livro de Lucas. Mateus é o único que registra esse texto logo depois do Sermão do Monte, de uma forma bem sucinta. Ele faz de uma forma bem breve isso, né? Marcos também nos mostra uma coisa muito especial nesse texto, que é a questão que Jesus se compadece profundamente. Né? Então, se compadece da situação. Está escrito lá em Marcos 1:41 que ele se compadece profundamente da situação do leproso. À vista que esse homem, né, estava aflito. Todos os evangelhos sinóticos, contudo, afirmam que Jesus desafia as regras. Estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus deixou o constrangimento do amor, que o amor divino tomasse ele, né? E por isso aí ele conseguiu vencer os costumes. Toca naquele leproso, trazendo uma graça sobre a vida daquele homem. Agora, para a gente entender
Mas esse texto nós temos que entender o que é essa doença chamada lepra. Né? Ela é causada por um bacilo de Hansen. Era a doença mais temida no primeiro século. Além de incurável, trazia o drama do isolamento. A pessoa que era tida como leproso tinha que se isolar. Uma pessoa diagnosticada com lepra recebia uma sentença de morte, meus amados irmãos. Era o que estava acontecendo com esse homem. Uma pessoa diagnosticada com lepra era arrancada do convívio familiar e não podia mais frequentar as sinagogas, nem mesmo ir no templo fazer as orações. Então a pessoa que recebia esse diagnóstico, ele estava excluído e não podia participar mais das festas que haviam frequentemente, as festas voltadas às comemorações, né, judaicas religiosas. Um leproso deveria ser recolhido a um leprosário e ali passar o resto dos seus dias vendo o seu corpo apodrecer até a morte. E interessante que quando você vai olhar sobre essa doença, você vê que realmente partes do corpo dele, de uma pessoa que era diagnosticada com lepra, ela caía, né? As pontas do dedo, até do rosto, caía. O leproso era considerado imundo. Quando você vê isso lá em Levítico, capítulo 13, né? Você que já leu o livro de Levítico, você vai ver que uma porção desse livro é Deus dando instrução a respeito do leproso. Então, essa infecção era terrível. E além do mais de ser totalmente dolorosa, ela tinha também umas obrigações para quem era leproso. Ele tinha que gritar quando alguém se aproximava dele: imundo, imundo. Para aqueles que se aproximavam, não se contaminar com a doença. Veja que doença terrível. Era uma doença que não só trazia, naquela época, não somente um parecer médico, mas também um parecer eclesiástico, porque eram os sacerdotes. Levítico 13 vai descrever o que o sacerdote devia fazer quando alguém apresentava os sinais que estava com lepra, né? Era 14 dias os sacerdotes fazendo essa análise para ver como é que estava, para depois dar o parecer. Eles eram as autoridades sanitárias da época, eles diziam se a pessoa estava com lepra ou não. E o que é que acontecia? Quando era diagnosticado, era tirado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A pergunta é: o que isso tem atuais? O que isso tem de a ver com os dias atuais? Eu vou fazer uma... Respondendo essas perguntas, surgem mais 3 perguntas que eu quero apresentar para você aqui nesse momento. Que é: o que tem aterrorizado a Terra? Em que temos confiado? Qual é a solução? Meus amados irmãos, olhemos para esse texto e aprendamos qual é a solução para os dias atuais. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa tarde é uma doença humanamente incurável. Uma doença humanamente incurável. É isso que está acontecendo aqui. Quando você lê sua Bíblia em Lucas, né, capítulo 5, versículo 12, nós vemos toda a sentença que a pessoa que recebe a lepra, né, adquire, uma sentença de morte. E no capítulo 5, versículo 12 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, diz o seguinte: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. O texto vai dizer que o homem estava coberto.
Então a lepra dele já era muito avançada. E esse homem, ele, vai até a presença de Jesus Cristo. Chega até perto de Jesus Cristo. Esse homem, apesar de tudo, esse homem confiou em Deus. Esse homem depositou a sua confiança em Deus. Esse homem estava com um diagnóstico, ele tem recebido algo que na vida dele não tem mais cura. Não tinha mais o que fazer. Era só esperar o dia da morte. Ele estava com uma doença humanamente incurável. Mas o meu Deus é poderoso. O meu Deus pode todas as coisas. E esse homem confiou dessa forma. Ele disse, esse Deus, esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Filho do Todo-Poderoso. E Ele pode mudar a minha história. Eu confio que nesse homem, que foi o Filho de Deus enviado à terra para mudar a minha história. Então ele confiou. Ele, apesar de tudo, no seu coração havia esperança. Ele sabia no fundo do seu coração que aquilo ali não era o fim da vida dele. Ele sabia que ele não estava chegando ao fim e o destino dele não era uma morte por lepra. Isso estava vibrando dentro do coração dele. O que vibra dentro do seu coração? O que é que branda dentro do seu coração? Qual é a certeza? E ele faz algo incrível. Ele faz algo que a gente responde uma daquelas perguntas: o que você está fazendo? Ao ver Jesus, ele prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-me: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Essa foi a atitude dele. Sabe qual é a atitude dele? A atitude dele é adorar. Em meio às dificuldades, em meio a tudo que ele tem passando, a primeira coisa que ele fez foi prostrar-se diante do Senhor. Foi adorar Jesus Cristo, adorar o Deus Todo-Poderoso, aquele que tinha toda a autoridade e tem até hoje. Então ele prostrou-se. Essa foi a atitude dele. O que eu e você estamos fazendo diante das dificuldades, das diversidades? O que eu e você estamos tendo como atitude diante de tudo aquilo que tem nos cercado? Qual tem sido a minha e a sua atitude? Será que nós estamos com a esperança que esse homem tem? Porque a esperança, ela é demonstrada por intermédio das nossas orações, dos nossos momentos com Deus, da nossa leitura da palavra. Ela demonstra aquilo que nós estamos depositando a nossa esperança. Eu vi uma vez um post no Facebook que dizia o seguinte, que o WhatsApp e o Facebook ia ser como prova que os crentes tinham tempo para orar e ler a Escritura, e quando chegasse perante o Senhor, o Facebook e o WhatsApp ia ser a prova, porque eles passaram mais tempo no Facebook e no WhatsApp do que orando, do que lendo a Escritura. Então, muitas vezes passaram mais tempo. E eu quero dizer outra coisa, meus amados irmãos. Eu quero dizer que esse momento que o mundo está passando, eu quero dizer que esse momento de isolamento social é uma prova maior ainda. E essa prova não está sendo visível para os olhos dos pastores, presbíteros, não. É para os olhos de Deus. Deus sabe o que você está fazendo na sua casa. Deus sabe aquilo que você tem no seu coração. Essa prova está sendo não para Deus, mas para você. Para você descobrir que o problema não era a faculdade. O problema não era os estudos. O problema não era a distância para a igreja.
Deus está mostrando para a gente que o problema muitas vezes era nós mesmos. Nós que botávamos as desculpas. Nós que procurávamos se justificar e colocando a culpa nas coisas. Mas esse momento está mostrando que a culpa de não orarmos mais, de não lermos mais a Escritura, de não estarmos mais diante do Senhor, não é das circunstâncias, mas sim somos nós mesmos. Porque esse homem, apesar de todas as circunstâncias, se ele tivesse olhado para a situação dele, se ele tivesse olhado para o que poderia acontecer com ele, ele não teria ido até Jesus. E quando a gente olha para Mateus no capítulo 8, do versículo 2, a atitude dele não só foi prostrar-se, mas foi adorar o Deus Todo-Poderoso. Tendo se aproximado dele, adorou. E essa é a atitude que eu e você necessitamos ter. Nós temos que ir à presença do Senhor. Muitas vezes nós vamos para a presença do Senhor para orar, para pedir, mas muitas vezes não vamos para adorar. É necessário nos prostrarmos diante do Senhor para adorar o seu santo nome. Temos que olhar nossas orações como é que estão. Às vezes nós estamos orando para reivindicarmos direito. Nós estamos orando para determinar o que Deus faça nas nossas vidas. Nós estamos orando para pedir e não para agradecer. Nós estamos orando, muitas vezes, querendo uma vingança contra alguém que nos fez um mal. E às vezes nossa oração, que nem diz muitos, não passa do teto da nossa casa. Muitas vezes a nossa oração, ela está sendo para nós mesmos. Ela não está chegando até o mais alto céu. Porque nós não estamos orando. Nós estamos reclamando. Nós estamos reivindicando. Nós precisamos aprender a adorar o Deus todo verdadeiro. Outro ponto que eu quero trazer aqui é um Salvador que é compassivo. Quando a gente olha o texto de Marcos capítulo 1, versículo 41, vai dizer o seguinte, é a mesma passagem, só com alguns detalhes diferentes. Vai dizer o seguinte, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ficar limpo. Meus amados irmãos, preste atenção. Pelo contrário, o que seria normal acontecer, ele se compadece e estende a mão ao leproso. Normalmente seria o ato de um judeu ao perceber que ali tinha um leproso, era aclamar, chamar aqueles que estavam ali para apedrejar aquele homem, para expulsar ele da cidade, porque ele estava trazendo uma impureza para dentro da cidade. Mas Jesus é ao contrário, Jesus é diferente. Jesus, mesmo sendo judeus, ele é aquele que estende a mão. Ele é aquele que se compadece. Em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus se compadece dos que o adoram. Em segundo lugar, nós temos que compreender que Deus é o único que é capaz de sentir nossa dor completamente. Só Ele é capaz disso. Por isso Ele se compadece. Em terceiro lugar, a oração tem que ser de maneira certa. Quando Jesus se compadece, Ele não só se compadece porque aquele homem se prostrou, mas aquele homem orou da maneira correta. Quando olhamos para o relato de Lucas, no capítulo 5, versículo 12, vai dizer assim, ó, Senhor, se quiseres,
pode purificar-me. Ele entendeu que Deus era soberano. Ele entendeu que Jesus Cristo estava ali. Estava na mão dele a decisão, não na mão do leproso. Não era a oração do leproso. Não era o tanto de orar, o tanto de se humilhar, o tanto de jejuar que ia mover o coração de Deus, mas ele sabia que era a sinceridade da sua oração e a maneira de orar, dizendo: é tu, Senhor, que tens a decisão. Se o Senhor quiser, podes purificar-me. Nós temos que entender isso, que Deus, Ele pode e não pode agir nas nossas vidas, mas nós temos que entender que quando nós oramos, nós temos que pedir e dizer: Senhor, se tu quiseres fazer, tu faz isso na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero perguntar a você: será que nós estamos que nesse leproso? Esse leproso, ele adorou o Senhor. Ele correu risco de vida. Mas ele estava disposto a sair dali sem a sua cura. Ele estava disposto, pela maneira que ele fala com o Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor, se quiseres, podes purificar. Ele estava disposto a sair dali, sem receber o que nós chamamos de bênção. Muitas vezes nós estamos dispostos a orar ao Senhor e não recebemos a nossa bênção. Muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer nossas petições ao Senhor e elas não ser respondidas da maneira que nós queremos. Muitas vezes nós estamos assim. Nós temos que entender que Ele provocou naquele lugar uma adoração verdadeira. A sua adoração, ela foi verdadeira. E uma adoração verdadeira traz um resultado excepcional para a minha vida e para a sua vida. Não foi porque ele adorou verdadeiramente, mas Deus colocou no coração dele a certeza e a convicção que, mesmo sendo curado ou não, a adoração dele tem uma bênção maior do que a cura física. Jesus se compadece de uma maneira que o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: é um toque de Jesus e uma cura. A compaixão de Jesus pelaquele homem, né, foi de tal maneira que Jesus estendeu a mão, tocou-lhe dizendo: quero ficar limpo. Mateus capítulo 5, versículo 3. E diz o seguinte: e imediatamente ele ficou limpo da lepra. Louvado seja o nome. Por que foi imediatamente? Porque o nosso Deus é um Deus que age de forma imediata. Meus amados irmãos, Jesus toca esse homem porque se importa com ele. Havia muito tempo que a ele estava e não sabia que naquele dia aquele toque ia chegar na vida dele. Mas aquele toque era muito mais do que um toque. Era um abraço. Sempre alguém que se aproximava dele, sempre que alguém se aproximava dele, ele tinha que gritar e fugir e se identificar e gritar dizendo: imundo, imundo. E Jesus não. Jesus estende a mão até ele e diz: quero ficar limpo. Como eu disse, só ele é capaz de sentir a nossa dor. Então, ele sente a dor daquele leproso que está diagnosticado e está sentenciado à morte. Aquele homem que estava vivendo não só uma solidão de aconchego, de abraços, mas também uma solidão que também o impediam de até os seus costumes de adoração ao Deus verdadeiro. Então, Jesus
identifica uma doença que devasta as emoções daquele homem, que produzia naquele homem um sentimento de desvalor. Eu acho que você está entendendo a mensagem de Deus para você. Você está entendendo a mensagem de Deus nesse momento? O que está acontecendo? Muitas pessoas que estão acometidas com essa Covid-19 estão passando pela mesma coisa. Estão saindo dos seus lares, deixando suas famílias. Não podem circular, estão sendo isoladas em hospitais, num lugar onde não pode ninguém chegar perto delas. Estão limitadas, sem poder receber abraço de maneira nenhuma. Mas Jesus está aqui. Jesus está aí. Jesus não olha o que nós sentimos sobre nós mesmos. Ainda que eu e você ache que não temos nenhum valor. Quando Deus olha para a nossa vida, Ele enxerga Jesus Cristo, que é o maior valor que tem em mim e em você. Mas Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Jesus só não tem compaixão, mas também tem o poder para mudar qualquer circunstância. Sua vontade é na direção da cura, da libertação e da restauração. O impuro não tornou impuro o puro, mas o puro tornou puro o impuro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tocando ele, em vez de se contaminar, o homem leproso é quem ficou purificado. Quando Jesus toca na vida de alguém, é diferente, ele purifica, ele transforma. O cristão, quando está perto de alguém, ele não se apodrece, porque ele foi purificado por Cristo. Ele, ao contrário, ele purifica outras pessoas, porque ele tem a palavra de Deus. A palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus, ele usa dela para levar a graça do Senhor a outras pessoas. Eu vi esses dias e fiquei profundamente preocupado. Vários cristãos compartilhando uma foto de uma laranja podre. Uma laranja podre. E com um ditado, né? Com um ditado popular, né? Que quando tiver uma laranja podre no meio das outras laranjas, ela vai apodrecer todas as outras. Para mim não. Para mim o evangelho é poderoso. Para mim o evangelho, ele transforma as vidas. Quando chega no meio dos crentes, sabe o que acontece? Os crentes todos juntos oram pelaquela laranja podre. Os crentes todos juntos amam aquela laranja podre. Os crentes todos juntos ajudam aquela laranja podre a se restaurar. E o processo é diferente. O diferencial na vida de um crente, quando chega uma laranja podre perto dele, ele tem Jesus Cristo. Jesus Cristo pega aquela laranja podre e fez com esse leproso. Porque a laranja podre, ela está automaticamente julgada a ser jogada no lixo, para se vir simplesmente como. Para quem é crente não existe laranja podre. Para quem serve o Deus Todo-Poderoso, para quem ama Jesus Cristo, para quem é tocado pelo Espírito Santo, para quem é transformado e regenerado, purificado por Deus, não existe laranja podre. Existe crente carnal. Porque o poder de Jesus é limitado. Pelo contrário, não há doença incurável para Jesus. Não há nada. Ele purificou esse leproso, a doença que todo mundo tinha mais medo no primeiro século. Que haja mais coisas? Nada.
Meu Senhor Jesus Cristo, ele vence a morte. Quarto ponto que eu quero trazer para vocês é um testemunho necessário. Quando o homem recebe a cura, aí eu quero falar com os crentes. Veja o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 8, versículo 4. Ele vai dizer o seguinte: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Veja o que está dizendo: para servir de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. O homem curado, ele não obedeceu essa ordem. Olha, não digas a ninguém. Ele desobedeceu essa ordem. Ele, inflamado, né, pelo momento, ele não obedece. E sabe o que é que acontece? Em Marcos está um relato que informa que Jesus não pôde mais entrar na cidade, por causa que aquele homem não obedeceu. Aquele homem provocou, né, uma multidão de pessoas. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje aconteceu antigamente. As pessoas queriam o show da fé. As pessoas queriam os milagres acontecendo todo o tempo. As pessoas querem ir para a igreja, querem que os milagres aconteçam como entretenimento, como diversão. As pessoas não querem ver milagres para glorificar a Deus. Elas querem ver milagres para dizer: ó, Deus está agindo na minha igreja. Deus está com a mão aqui. Aqui é melhor que os outros lugares. E aquela multidão queria ir atrás de Jesus para ver um espetáculo de milagres. Muita gente vai para a igreja para isso. Não vai adorar a Deus. Vai atrás de espetáculos, de shows, de entrevista de demônios. Tem para dizer: ah, um poder ali, poder aqui. E terminam, quando recebem a bênção, desobedecendo em algum ponto que Deus mandou não fazer. Outrora, ide e não peque mais. Termina pecando. Mas nós temos um ponto positivo. A ordem e o sacerdote, ela é cumprida. A ordem dele ir ao sacerdote é necessária, sabe para quê? Existia uma maneira de conduzir. A ordem de ir ao sacerdote fazer a oferta estabelecida por Moisés tinha um propósito de respeitar as normas de saúde estabelecidas naquele momento. O sacerdote é quem diagnosticava se o homem estava com lepra ou não. E quando era curado, ele tinha que ir lá no sacerdote. Porque a lepra estava ligada diretamente com o pecado. Havia essa questão que quando alguém estava doente, pecado. Se você olhar, existia um ritual após a cura de 7 dias com sacrifícios. Então aquele homem tinha que ir lá a quem deu o diagnóstico da doença a ele, e só ele poderia legalmente considerar livre desse mal. E Jesus é um Deus que gosta de seguir as regras. Nós temos que entender que temos que seguir as regras. Nós temos que entender, mesmo que nós somos servos de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós temos que seguir as regras desse mundo. Eu fico triste quando eu vejo crentes desobedecendo as normas
que é estabelecida na cidade. Eu fico triste porque isso não está servindo de bom testemunho, isso é um mau testemunho. É você fazendo contra a vontade daqueles que são constituídos como autoridade. E eu fico temoroso porque de repente, não só eu, mas os demais irmãos que estão cumprindo as regras terminam sendo denotados como pessoas que não estão cumprindo as regras. Nós vemos aqui que Jesus Cristo cumpre cabalmente aquilo que é estabelecido pelas autoridades sanitárias. E nos dias de hoje, os crentes não querem porque não aprenderam a adorar verdadeiramente. Acharam que adorar a Deus sai no templo. Confundem culto com adoração. Não conseguem entender que o culto é o fruto da minha adoração verdadeira em casa. Se você quiser ver mais sobre isso, eu tenho um debate teológico, né, cima desse tema no canal do YouTube. Você pode ir lá e visitar. Mas você precisa entender que a nossa adoração ela deve ser constante. Ela não é só na igreja. Aí eu não consigo cultuar a Deus porque eu não estou na igreja. Então você não cultua a Deus quando vai para a igreja. Você vai para a igreja. Quer cultuar a Deus é em todo lugar. Em todos os lugares. Nós vamos falar sobre isso. Sobre a verdadeira adoração no nosso culto de doutrina. E eu quero trazer para vocês, terminando esse texto, terminando essa meditação, uma aplicação para a sua vida. Uma aplicação para a minha vida. Eu quero responder aquelas perguntas que eu fiz no começo da mensagem. O que tem aterrorizado a terra? Aí vai a surpresa para você. O que tem aterrorizado a terra é o pecado. Pensou que eu ia dizer que era o Covid-19, mas não. O que tem aterrorizado a terra é o pecado. Não tem outra coisa mais terrível, não tem um vírus mais poderoso do que o do pecado. Porque o crente que é lavado em remido do Cordeiro, que está com seus pecados perdoados, ele não teme a morte. Ele sabe que o viver é lucro e o morrer é Cristo, que nem o presbítero Marquinhos disse. Ele sabe. Mas o pecado tem trazido um terror à humanidade. A incerteza do amanhã, a incerteza da salvação, ou qual o seu destino final após a morte. Isso tem trazido terror. Covid-19 é uma besteira. Que as pessoas não têm medo do vírus. As pessoas têm medo da morte. Porque sabem. Cada um sabe a sua conduta. Cada um sabe o que faz. Se agrada a Deus ou não. Cada um sabe a maneira que vive. Cada um sabe do seu testemunho verdadeiro. Não é para as pessoas, não. É o testemunho diante de Deus. Aquilo que Deus presencia. Cada um sabe. Lucas 5:12 diz: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E a outra pergunta é: em quem temos confiado? Em que temos confiados? Agora é outra surpresa para você. Sabe quem nós temos confiados? Em nós mesmos. Pensou que eu ia falar nos governantes. Pensou que talvez eu ia falar em Deus. Mas nós temos confiado em nós mesmos. Sabe por quê? Porque nós compramos nossa proteção. Nós compramos nossas máscaras, nossas luvas, o álcool em gel. Nós temos confiado em nós mesmos. Nós não temos confiado em Deus que nem esse leproso. Nós precisamos confiar em Deus.
Muito menos nós temos confiado em governantes. Não, nós temos confiado em nós mesmos. Nós temos que entender uma coisa, que nós temos que confiar em Deus. Eleva os olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Só Ele pode nos defender. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é, para encerrarmos, a solução. A pergunta é, qual a solução? Quer dizer para vocês, a solução não é a mesma de ontem, que é hoje e sempre será. O caminho é o mesmo de ontem, que é o de hoje e sempre será. Segundo capítulo 7, versículo 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Ele terá compaixão de nós. Ele estenderá a mão sobre nossas vidas e sarará nossas feridas. Isso é a promessa de Deus. Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, quando nós reconhecemos que nós necessitamos ser os melhores, Ele vai ter compaixão de nós, quando nós adorarmos Ele verdadeiramente, quando nós nos prostrarmos com o rosto em pó verdadeiramente, com a humildade verdadeira, com arrependimento causado pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele mudará a história. A solução é Jesus de Nazaré. A solução é Jesus de Nazaré. Queria orar por sua vida. Quero orar pela vida de cada um que está nessa live. Que nós possamos olhar para esse leproso, desesperançoso, porque já tinha sido chutado, já tinha sido sentenciado, não tinha governantes por ele, não tinha sacerdotes por ele, não tinha ninguém por ele, não tinha irmão, não tinha crente. Não tinha ninguém que abraçasse aquele homem. Mas quando ele se prostra diante do Senhor, quando ele adora o Deus verdadeiro, glória a Deus, ele recebe uma mão estendida e um toque que mudou a vida dele. Um toque que curou a vida dele. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos, Senhor, nessa tarde te pedir misericórdia, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quantas vezes não temos confiado em Ti e temos confiado em nós mesmos, ó Pai. Nós temos muito que aprender com esse leproso, que mesmo diagnosticado com a doença incurável, com a doença que não tinha remédio, que o destino dele era a morte, e uma morte dolorosa, que ele presenciava com seus olhos, seus membros definhar, cair, sim, a sua carne apodrecia e começava a pouco se desmanchar, cair nos pedaços dos cantos. Senhor Deus, aquele homem não tinha nada para ter esperança, aquele homem não tinha nada, Senhor. Mas Tu és o Deus que gera esperança em nossas vidas. Muitas vezes nós estamos desesperançosos. Muitas vezes, Deus, nós não temos força para orar. Nós não temos força para pedir. Mas, Senhor Deus, Tu, Senhor, é a nossa força. Tu é quem nos levanta. Tu é quem nos faz acreditar que Tu é capaz, Senhor, de mudar o quadro de nossas vidas.
Ó soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nos ajuda a prestar a Ti uma adoração verdadeira, Senhor. Não sejamos meros religiosos, mas sim, Senhor, nos ajuda a Te adorar em verdade e em espírito. Ó Santo Deus, porque, Senhor, sem o Teu auxílio, sem Tua mão nos ajudando, Senhor, jamais seremos verdadeiros adoradores, Pai. Ó Santo Deus, nos ajuda a sermos verdadeiros adoradores, Senhor. Ó Santo Deus, que nós possamos ter uma fé, uma esperança que nesse leproso. Que nós possamos, Senhor, prostrar diante de Ti, sabendo, Senhor, que Tu és soberano para atender ou não atender às nossas orações, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a compreender os Teus planos. Nos ajuda a saber que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Mas, Deus, sara-nos, ó Pai. Se Tu quiseres, ó Pai, Tu pode nos sarar. Se Tu quiseres, Senhor, Tu pode, Senhor, com um único toque, com a única ordem, Senhor, mudar todo o quadro, Senhor, da nossa nação e do mundo, dando um basta a essa doença, Senhor. Mas se Tu quiseres, Tu pode transformar e sarar essa terra a ser limpa. É isso que eu creio. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Deus. Meus amados irmãos, estamos terminando mais um momento nosso de adoração ao Senhor. Quero deixar os avisos da semana. Terça-feira nós vamos estar estudando as Escrituras, né? E agora com um horário melhor. Eu estudo à noite durante a semana, mas agora estou de férias, então nosso horário de estudando as Escrituras 16 horas às 17 horas, nós vamos fazer agora às 18 horas e 30 minutos. 7h30. Perdão. Então nós vamos estudar a Escritura 6h30 da noite. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo relatou João, né? E estamos estudando a respeito da mulher samaritana. Então, vamos terça-feira, a partir das 6h30 da noite, estudando as Escrituras. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E também, na sexta-feira, às 6h30 da noite, nós teremos também, com certeza, um convidado todo especial para o nosso culto de oração. Se prepare, Deus tem uma palavra para você, Deus tem a resposta da sua oração. Então, na sexta-feira, 6h30 da noite, nós teremos aqui uma mensagem do Senhor e um convidado especial para estarmos adorando o Senhor. No sábado pela manhã, a partir das 7h30, nós temos a nossa consagração. Você é a mesma instrução de sempre. Você acorda, né? Faz sua higiene normalmente, como você faz, e você começa a jejuar o Senhor no sábado pela manhã. E assim, quando é 7h30, eu entro com a live, a gente canta louvor, a gente ora, a gente medita na palavra do Senhor, e tem sido uma bênção. Deus tem derramado sua graça sobre a minha vida nesse momento, e eu creio você que também está jejuando, que está buscando e se consagrando ao Senhor, Deus tem falado com você também. E no domingo, a partir das 4h30 da tarde, nós teremos nosso culto de celebração online, né? O culto no seu lar. Então, eu convido a você a estar marcando na sua agenda para estarmos juntos, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, né? Para momentos especiais na presença de Deus, mesmo distante, né? É um prazer imenso estar junto com vocês por intermédio dessa live, né? Vocês estão abrindo, né, as portas da sua casa para que eu entre, mesmo por intermédio do Facebook, né? Mas vocês têm aberto a porta da sua casa. Não para mim, porque eu não sou nada, mas para a palavra de Deus, que pode mudar toda a situação de nossas vidas. Louvado seja o nome
do nosso Deus, né? E logo, logo estaremos voltando para os nossos cultos, né? Logo, logo, Deus está abreviando os dias e nós vamos sim, logo, logo estarmos adorando o Senhor nos nossos cultos públicos. Louvado seja o nome de Deus, né? Então, nesse momento, eu quero orar, encerrando esse momento. Então, vamos orar. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te agradecer por cada um internauta, Senhor, que está junto conosco. Eu quero agradecer, Senhor, pelos meus vizinhos, por aqueles que estão escutando por intermédio, Senhor, do aparelho de som que está ligado aqui à frente de casa, Senhor. Abençoa cada um deles, ó Pai. Abençoa essa semana que está iniciando. Derrama a tua bênção sobre a vida deles. Nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, te adorando, Senhor. Quero agradecer, Senhor, pela vida do presbítero Marquinho que esteve conosco, fazendo nesse momento de louvor todo especial, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E você diz, amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima live.